Oi, oi, eu sou a Pri Amaral e tô aqui para falar daquilo que todo mundo acha que sabe, mas no fundo ninguém entende de verdade. Porque se parece óbvio, provavelmente ninguém explicou direito. Hoje a gente vai entrar num tema que tá todo meio fora do lugar, com pouca clareza. As famosas canetas emagrecedoras. Elas funcionam? Para quem elas fazem sentido? De onde é que essa solução veio? Tem mais alguma ferramenta? Para esse papo, eu trouxe a Denise Parodi. Ela é minha endocrinologista e foi com ela que eu comecei todo o meu processo de transformação. Consegui diminuir o meu famoso culote que tanto me incomodava e com a ajuda da Denise comecei a olhar para o meu corpo de outra forma, entender melhor o que estava acontecendo, buscar um estilo de vida alinhado com o que eu queria, com a minha expectativa e realidade. Denise me acompanha de perto e vive isso não só comigo, mas com vários casos e processos no dia a dia dela. E sobre isso que a gente vai falar agora. Denise, obrigada por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite, Pri. Vamos começar ali com uma perguntinha já básica, né? Eu acho que é a principal. O que são as canetas emagrecedoras? Como que elas funcionam no nosso organismo, no nosso corpo? O que elas fazem? Essa é uma ótima pergunta para a gente começar, né? As canetas emagrecedoras, né, é uma classe de medicamentos que são os famosos análogos do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que a gente naturalmente produz no intestino. Essa descoberta dessa medicação, ela veio muito nas pesquisas do diabetes. Esses medicamentos foram lançados inicialmente para o diabetes e aí depois se viu que os pacientes perdiam peso e as pesquisas foram estendidas para o campo da obesidade, né? E a partir daí foram um grande sucesso. O GLP-1, ele é um hormônio que uma vez que o alimento chega no intestino, a gente produz o GLP-1 e o GLP-1 vai ao cérebro sinalizar o seguinte: olha, já chegou o alimento aqui, pode parar de comer. Então, é um mecanismo muito interessante, porque ele faz de forma natural, ele amplifica uma mensagem que, na verdade, já existe no nosso organismo. Só que muitas vezes, por razões diversas, essa mensagem não está tão, digamos assim, tão boa, né, para aquele paciente, né, por obesidade genética, por outras questões, por compulsão alimentar. Então, ele amplifica uma mensagem que já existe. Além disso, o GLP-1, ele ajuda na secreção de insulina. Então, ele ajuda naqueles pacientes que têm a tal da resistência à insulina. De alguma forma, o GLP-1 também dá uma saciedade mais precoce, porque uma vez que que ele é produzido, o esvaziamento gástrico também é diminuído, então o paciente se sente mais satisfeito. Isso facilita a diminuição da ingesta alimentar. Então, são vários mecanismos, né, mecanismos centrais, mensagens que vão ao cérebro, fazendo com que esse paciente coma menos, mas também mensagens periféricas, tanto a nível pancreático, né, com a questão da insulina, quanto a nível de estômago também. Entendi. Então, deixando essa digestão, esse processo digestivo um pouquinho mais lento. Então, aí você toma ele e ele manda um recadinho para o cérebro: estou satisfeito. Estou satisfeito, né? Tá. Isso facilita muito o controle alimentar, a diminuição, né, da ingesta calórica e, consequente, o emagrecimento ele acontece. Tá, então aí você falou que ele foi desenvolvido de início para diabéticos e depois virou para obesidade. Vamos ali dizer para quem ele é indicado, né? Que eu acho que tem, além disso, deve ter aí mais algumas opções, porque agora a gente está vendo todo mundo usando e falando dos benefícios dele, né? Sim. Inicialmente, a indicação principal, né, dos análogos de GLP-1 são para os pacientes diabéticos tipo 2 e para os pacientes com obesidade, né? O critério de obesidade é um IMC acima de 30 ou aquele paciente com sobrepeso, o IMC seria acima de 27 com comorbidade, seja ela qual for. Aquele paciente que tem hipertensão arterial, que tem um diabetes ou um pré-diabetes, que tem apneia do sono, que tem gordura no fígado. Então, são as comorbidades associadas ao excesso de peso. Tá, aí quando você fala IMC 30, o que é essa sigla, pra gente ficar claro? IMC é uma classificação, né, do nosso peso, que é uma fórmula simples, né, de calculadora, que é peso sobre a altura ao quadrado. O IMC, ele sempre foi usado muito pra gente classificar as populações. A população desse lugar, ela tá num peso normal, ela tá com sobrepeso, ela tá com obesidade, então a gente sempre usou o IMC. A gente sabe que o IMC tem algumas falhas, né, principalmente quando a gente tá falando de pessoas que têm uma quantidade de massa muscular muito grande, né? Por exemplo, a gente brinca que se você olhar a massa muscular do Mike Tyson, né? Na época que ele lutava, ele tem muito músculo, então ele vai dar como obeso, e na verdade ele não é obeso, ele só tem, na verdade, um peso mais alto. Tá. Então, depois de um tempo, a gente foi aprimorando e hoje tem outros critérios nas últimas diretrizes falando sobre isso, né? A gente deixou de usar puramente o IMC, a gente passou a considerar a circunferência abdominal, que é um excelente indicativo, a gente passou a considerar também o percentual de gordura.
A gente passou a considerar a relação cintura-altura. Então, a gente começa a olhar de uma forma talvez um pouco mais detalhada e tira um pouco da caixinha o critério IMC. Mas o que a gente tem em bula, né, até o momento é isso, né, que seriam para esses pacientes que têm ou obesidade ou um sobrepeso com as comorbidades. Tá, e aí você falou aí de gordura, né, corporal. Dizem que a visceral é uma das mais perigosas, não é isso? De quem tem o estômago muito... Que é muito melhor, às vezes, você ter quadril do que ter barriga. Conta um pouquinho disso aí. Isso é verdade, né? A gente tem a gordura visceral, que é a gordura que fica interna entre os órgãos, né? E que é muito representada pela tal da gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, é uma gordura maléfica, porque a gente entende que essa gordura ela vai depositar nos órgãos, nos tecidos, vai trazer alterações metabólicas, ela deposita nos vasos, né? E a partir daí a gente entende que a pessoa que tem uma gordura visceral maior, e a gente consegue ver isso através da circunferência abdominal, a gente tem critérios bem claros, tanto para homem quanto para mulheres, de medidas das quais as pessoas não deveriam passar, né, daquilo ali. Essa gordura, a gente tem que ter um tratamento com ela mais enfático, né? Porque ela de fato faz muito mais mal para a saúde do que aquela gordura periférica, a gordura do colotinho, que é aquela gordura muitas vezes do padrão mais feminino, no qual você vai depositar em culote, em quadril. Essa gordura é uma gordura subcutânea, que apesar dela incomodar do ponto de vista estético, né? A gente sabe isso. Ela é uma gordura que ela faz menos mal para a saúde, digamos assim, né? É claro que existem... Enfim, a gente tem que olhar isso de forma muito detalhada, né? Não pode ser tão taxativo, tem que olhar de uma forma global para o paciente, mas a gordura visceral, sem dúvida nenhuma, ela tem um efeito metabólico muito pior. E é muito importante ser tratado, então. É muito importante ser tratado. Tá, então a gente falou de para quem é indicado e para quem não é indicado. Essa é uma boa pergunta também, né? Hoje, como o acesso às canetas emagrecedoras, né? E eu, particularmente, não sou tão fã desse nome, e eu acho que tem um motivo bem óbvio, porque quando a gente fala assim, é uma caneta emagrecedora, a gente joga pro medicamento toda a responsabilidade sobre o tratamento. Interessante, né? esse ponto de vista. Isso é muito interessante, né? A Sociedade de Endócrino, ela não gosta muito desse nome, dessa nomenclatura, e a gente, como endócrino, também não, porque é como se você colocasse a responsabilidade, né, no medicamento. E aí, se a gente pensa que é um medicamento, que ele vai trazer uma série de questões do nosso corpo, eu acho que, para quem não é indicado, é para o paciente que realmente não precisa. Às vezes, aquele paciente que ganhou pouquinho peso, ele precisa emagrecer 2, 3 quilos. Esse paciente, ele não precisa de uma caneta emagrecedora. Ele precisa de um ajuste de dieta. De vergonha na cara. Ele precisa de um ajuste de dieta, ele precisa de um treino, né? Ele precisa, às vezes, muito mais voltar para a rotina dele, porque ele vai conseguir sozinho perder peso, né? Não sozinho, mas com a ajuda, enfim, de uma boa nutricionista, de um educador físico. Esse paciente, ele não tem uma questão de saúde. Por outro lado, é muito curioso esse movimento, porque eu vejo às vezes que os pacientes que precisam do medicamento, às vezes têm medo de usar, e os pacientes que não precisam são os que mais querem usar, né? Então, a gente está vivendo um pouco essa disparidade em relação aos medicamentos. Tá, agora tem ele com alguma contraindicação para, sei lá, eu tenho alguma doença específica, não é indicado, ou eu tenho alguma reação, tem alguma substância que existe que, tipo... ela tem, sei lá, igual tem alergia a dipirona, tem gente... Tem alguma coisa de um medicamento que alguma pessoa não possa, assim, tomar? Então, de forma geral, são medicamentos muito seguros. As contraindicações são pequenas, né? A gente hoje fala como contraindicação um histórico familiar de um câncer medular de tireoide, chamado neoplasia endócrina múltipla tipo 2. É uma condição muito rara, que a gente praticamente muito específica, que a gente não vê com frequência na prática clínica. A gente vai falar de contraindicação daqueles pacientes, às vezes, que têm um histórico pessoal de pancreatite, ou seja, esse paciente teve uma pancreatite, não que esse medicamento cause. Hoje em dia, a gente tem visto que os estudos não associam ele à pancreatite em si, é um medo que os pacientes têm, mas quando o paciente já traz o histórico, a gente já precisa ponderar o uso. Mas, de forma geral, é um medicamento muito seguro e a gente as pesquisas dele vêm se estendendo para outras patologias. Então, tem saído, por exemplo, agora recentemente, sobre a apneia do sono, sobre osteoartrite, pessoas que têm questões articulares. Então, as pesquisas vão aumentando para a gente poder pegar as comorbidades que vêm acompanhando a obesidade. Então, acho que ficou claro, porque aí são bem específicos o que a gente tem que fazer. Agora, tem muita gente que tem medo, né? É isso que você falou também, é um medo, e quem precisa tem medo, e quem não precisa... Não tem medo. Não tem medo e vai lá e aplica, né? Como chegar nesse equilíbrio aí? Eu queria que você desmistificasse assim, é isso, é um medicamento seguro,
ele faz bem para o quê? Além do emagrecimento. Que eu acho que aí você já trouxe pontos muito positivos que melhoram outras taxas. Então, acho que isso também é importante ficar claro. Não é caneta emagrecedora, que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar, né? Tem outros benefícios e é recomendado para outras pessoas por outros motivos. Traz aí um pouquinho desses benefícios pra gente. Exatamente. Na verdade, quando a gente vai falar sobre para quem é indicado, para quem não é indicado, eu acho que o principal é a gente entender que é um medicamento, né? Eu falo com os pacientes isso todos os dias. Até, às vezes, uma Novalgina é forte para quem não tem dor de cabeça. Então, eu acho que se a gente entende, olha para a caneta emagrecedora, para esse medicamento, como ele deve ser encarado, a nossa perspectiva sobre ele muda bastante. Então, eu acho que ter uma indicação médica é o principal ponto. Nunca se automedicar. Acho que se você teve uma indicação de um médico que trabalha com isso, de preferência um endocrinologista, que é um médico mais habilitado para poder te indicar ou não o uso do medicamento. Se ele falou para você, olha, eu acho que é interessante você usar, você tem critérios para usar, vai ser benéfico, eu acho que sim, eu acho que não tem muito por que ter medo do medicamento. Mas ele tem que ser encarado de uma forma séria, né? A gente pode achar que não se deve fazer o uso recreativo, digamos assim. Eu ia te perguntar até isso, assim, o não acompanhamento existe muito. Muita gente comprando na farmácia consegue uma receita e se auto-aplica sem um acompanhamento de um especialista, vamos dizer assim. Isso é super perigoso, na minha visão, não sei, eu acho que você pode explicar aí um pouquinho melhor qual a diferença. Assim, existe, quero emagrecer os 2, 3 quilos, a pessoa vai lá, se aplica e aí fica... Acho que a gente fica acostumado, preguiçoso de fazer realmente o que tem que ser feito, né? Então, essa falta de acompanhamento, ela pode ser até prejudicial, digamos assim. A pessoa pode passar do limite e ter consequências com isso. Fala um pouquinho pra gente da importância do acompanhamento. A automedicação, né? Quando o paciente ele simplesmente vai e se aplica o medicamento porque ele julga que ele precisa emagrecer ou enfim, que ele não tem alguém ali acompanhando, a gente incorre num risco principalmente de perda de massa muscular. Eu acho que esse é um ponto, são medicamentos muito potentes, em que eles vão realmente mudar nosso set point de fome, ou seja, o paciente ele passa a comer menos, e aí você aumenta também muito a quantidade do tal dos efeitos colaterais. Além do óbvio que é a perda de massa muscular, quando você passa a ingerir muito menos calorias e proteínas durante esse processo, você incorre nesse risco. Fora o fato de que às vezes você vai... dependendo da dose, e muitas vezes esses pacientes fazem aumento de dose de forma sozinha, não orientada, você incorre também no risco de aumentar alguns efeitos, como, por exemplo, os efeitos mais comuns, né, que são a náusea, constipação intestinal, a diarreia. Um sintoma muito frequente é a fraqueza, o paciente se sente muito fraco, se sente cansado, e muitas vezes isso está ligado a uma baixa ingesta energética. Às vezes o paciente ele sai de um patamar, ele estava comendo ali 3.500, 4.000 calorias, ele simplesmente começou o medicamento sem nenhuma orientação nutricional e médica, ele passou a ingerir 1.000 calorias. Então, é aquele, assim, o celular que entra no modo economia de energia. Eu falo pra ele, você tá cansado porque você não tem, o corpo, ele vai segurar, né, vai te segurar para que você consiga sobreviver, pro essencial. E fora, assim, tem outras questões, né, que é a queda de cabelo, que a gente vem acompanhando agora de forma muito intensa também, que tá ligado a isso. O cabelo é um órgão não nobre, então se vai faltar para alguém, vai faltar para o cabelo. Entendi. Então o cabelo sofre nesse processo muitas vezes, as mulheres começam a ter quedas muito intensas, e aí são deficiências de micronutrientes, de proteína, de caloria. A gente consegue ver que isso realmente tem um impacto na saúde e na funcionalidade. Então não adianta você querer emagrecer a qualquer custo. Tem que emagrecer com saúde, tem que emagrecer com acompanhamento e que aquele emagrecimento seja positivo para o seu corpo, não um evento negativo. Quando você fala perda da massa muscular, para a gente assim, falar para todo mundo entender, né? Seria ficar... traz o quê? A flacidez. A massa muscular é o que sustenta o corpo, né? Exato. É o músculo, mas não o músculo só de quem vai para academia que quer ficar com o corpo tonificado. É o músculo para uma qualidade de vida, vamos dizer assim. E aí, essa perda, que é bem comum aí, que eu acho que é o principal efeito colateral, ela traz a flacidez, aí a gente até brinca que fica aquela cara de caneta, né? Aquela coisa bem com pálido, porque a pessoa não tá nem se exercitando e nem comendo a quantidade certa. Então, aí, a ingestão, né, da alimentação, ela tem que ser uma coisa com qualidade, né? E muita proteína no meio do caminho, é isso? É isso. A sarcopenia, né, a perda de massa muscular muito intensa, ela pode acontecer.
O músculo, a gente sabe que ela tem duas funções. A função estrutural, que é a óbvia, ou seja, a gente precisa de massa muscular para sustentar o nosso esqueleto, nossas articulações, tendões, ligamentos, ou seja, pouco músculo é sinônimo de baixa funcionalidade, de dor muitas vezes, que vai se manifestar às vezes como dor lombar, dor no joelho, dor, né, uma série de articulações que ficam sobrecarregadas pela falta de um músculo forte para poder levar aquele esqueleto adiante, né? E a gente sabe também que o músculo, ele não age só como função estrutural. Ele hoje é considerado um órgão endócrino. Ele produz algumas substâncias que a gente chama de miocinas, que sinalizam para o corpo inteiro. Então, ele libera substâncias anti-inflamatórias, anticancerígenas. Então, realmente a massa muscular ela faz muita diferença. Na verdade, a gente ter músculo é ter mais qualidade de vida, é você conseguir envelhecer de uma forma mais saudável, você diminui uma série de doenças, né? Inclusive diabetes tipo 2. Então, a massa muscular ela não é simplesmente para sustentar o corpo como a gente imaginava antigamente. Hoje ela é considerada um órgão endócrino, como, por exemplo, o pâncreas, o tecido adiposo. Então, é muito interessante a gente olhar sobre esse aspecto. O músculo ele é reserva para envelhecimento. É muito interessante, não tinha a menor noção que evita, né, essas doenças aí que a gente acaba vendo até mais comuns hoje em dia, que a alimentação também anda muito pobre, vamos dizer assim, de nutrientes, né? Então é muito interessante esse seu olhar. Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho, quando você fala assim da rotina e de tudo, a importância da troca do hábito, né? Porque, sei lá, eu como cheeseburger, pizza, não sei o quê, porque esses fast foods, né? Porque facilitam, que a vida está muito corrida hoje em dia. Mas a importância disso, na hora que você está com a caneta, quão importante é esses hábitos acontecerem juntos? Porque senão você vai perder toda a massa muscular, você não vai ter essa sustentação, tudo isso aí que você falou. Então, eu queria que você adianta, tipo, não, uma pessoa obesa vai trocar e aí ela continua comendo o cheeseburger dela e não come mais nada, né? Essa troca aí, fala um pouquinho disso pra exatamente. gente. Isso aí eu acho que é o game changer, sabe? Porque se você aproveita o tempo do uso do medicamento, que pode ser um tempo pontual, você traça com o seu médico uma estratégia de usar por um tempo e eventualmente você tenta um eventual desmame, ou se vai ser um uso prolongado, isso tem que ser definido em consulta médica, você aproveita esse período que você está em uso desse medicamento para você mudar os hábitos. Então, eu dou esse exemplo muito no consultório. Se você está acostumado a comer só fast food, batata frita, né? Você só come bife com batata frita, nugget com batata frita, e aí você vai comer um prato disso, de 800 gramas no almoço, de 700 gramas. Quando você usa esse medicamento, e você não mudar a sua alimentação, você vai comer a mesma coisa, só que em 200, 300 gramas. É óbvio que você vai emagrecer porque vai existir um déficit calórico ali associado. Mas no momento que você faz a retirada do medicamento, você volta, simplesmente você passa a comer aquele mesmo volume anterior. Porque o corpo, eu acho que é um ponto interessante, né, da gente falar, ele vai buscar novamente aquela quantidade no momento que você faz o desmame. Então, se não houver uma reeducação de hábitos, e aí isso é fundamental, ter um nutricionista ao lado, muitas vezes os pacientes falam pra mim assim, não, mas Denise, eu já sei o que comer, eu não preciso de nutricionista, eu já sei fazer dieta, eu já fui a 300 nutricionistas, né? E eu, como médica, eu acho que preciso enfatizar a equipe multidisciplinar, então, ter um bom nutricionista, um educador físico, muitas vezes um psicólogo, quando tem caso de compulsão alimentar, né? Existem o peso, a obesidade, ela tem muitas nuances por trás. Então, você ter alguém ali te acompanhando, não é só uma dieta uma dieta de geladeira, de você colocar ali 3 colheres de arroz, 2 conchas de feijão. Não é isso. É você simplesmente entender o que faz sentido, qual é o seu pico de fome, quais são as estratégias, é o cálculo de proteína adequado, é a gente garantir uma boa ingesta de fibras também, que vão minimizar os efeitos colaterais. Por causa da constipação, né? A gente fica normalmente, quando aplica, a gente vê muita reclamação de intestino preso por vários dias e tudo. Então, a fibra vem aí para ajudar, A fibra, né? A gente fala muito da proteína, mas a gente não pode esquecer da fibra. Sim. A fibra é muito importante. A ingesta de água também, porque quando esses pacientes passam a comer menos, muitas vezes eles também esquecem de beber água. E aí, para você ficar constipado, enfim, é um outro ponto, né? É muito mais fácil quando você não ingere a quantidade de água correta. Então, eu acho que o grande legal do medicamento, né, a grande vantagem de usá-lo é que você consegue mudar esse padrão alimentar. É preciso querer, né? É isso que eu ia falar. Não adianta, porque às vezes tem muita gente que está na moda, quer emagrecer, mas não está disponível, disposto a mudar os hábitos. E isso, aí não adianta, né? Porque aí vira o efeito sanfona, ou então, que até você falou, que eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, tem paciente recomendado para uso contínuo. Exatamente, é isso? tem.
Mas aí não adianta o uso contínuo se ela não tiver mudança de hábito. Então tem que ser tudo em conjunto para funcionar e realmente fazer diferença na qualidade de vida da pessoa, é isso? Exatamente. Eu acho que a qualidade da alimentação, ela faz toda a diferença, né? Não só no emagrecimento, mas também na forma como o seu corpo funciona. Se você parar para pensar, a gente vai trazer para o nosso corpo, a gente quer trazer para a gente bons alimentos, para que ele funcione no nosso melhor cenário. Então, se você vai no posto de gasolina, encher o seu tanque do seu carro, você vai botar uma gasolina. Você não vai botar uma gasolina adulterada. Sim. Então, você vai, né? O nosso corpo também é a mesma coisa. Você não pode começar a comer um monte de porcaria o tempo todo. Açúcar, gordura hidrogenada, enfim. Comer alimentos de má qualidade. Você vai fazer ele funcionar na pior forma dele. E isso vai refletir não só no peso, mas numa série de doenças que acompanham, né? Então, acho que se você olha para isso, para o medicamento como uma oportunidade de agora eu vou conseguir mudar meus hábitos porque eu vou ter a minha fome um pouco mais controlada, que é um grande desafio, né? Durante um processo de perda de peso, quando o paciente entra numa dieta hipocalórica, ele sente fome e a gente entende isso porque é uma reação natural do organismo. Tem estudos que mostram que o paciente demora 3 dias para sair da dieta, ou seja, ele começou a dieta na segunda, na quinta-feira à noite ele está furando, porque vem fome. Quando você usa um medicamento que controla um pouco isso, que freia esse mecanismo, é fantástico, porque é uma ferramenta. Você consegue fazer com que a pessoa simplesmente ela siga aquele plano alimentar. Então, às vezes, ela não segue o plano alimentar porque ela não consegue. Ela começa bem intencionada, ela vai no mercado, ela faz as compras, mas por conta de desorganização de rotina também, muitas vezes no final do dia ela está cansada, ela vem os mecanismos de fome emocional, da recompensa. Existem várias questões ali, né, que permeiam esse assunto. E aí, no final do dia, ela vai e come um fast food. Ou ela vai e come muito mais do que deveria. Até porque, às vezes, é prático, né? E aí a pessoa chega já cansada, não quer, sei lá, cozinhar, ou não quer preparar. E todo mundo acha que comer saudável, às vezes, dá trabalho, né? E, às vezes, opções de pedir também online e tudo, não tem tantas opções. A gente não tem essa cultura. Então, eu acho que isso também, pela praticidade, a pessoa acaba se entregando. E aí, você me despertou um gap aqui que eu acho que tem muito acontecendo. Nutricionista e médicos via chat, porque está na moda. A pessoa, não, eu fiz a minha dieta, eu tô seguindo certinho. Quem fez? O chat. Quem não sei o que, não, eu tenho que tomar a dose de 2,5 porque o chat recomendou. Eu falei, gente, o chat virou médico, né? Que perigo isso, né? Eu queria que você trouxesse essa visão, você como médica, porque é isso, às vezes a gente, não sei, faz um exame de sangue, tem umas coisas para adaptar, a pessoa pega o exame de sangue, joga no chat e fala assim, me receita, né? É o que anda a gente vendo muito por aí. Eu falei, gente, pessoas esclarecidas, e falou, não, minha dieta é do chat. Eu falei, o que a gente pode, né? Que perigo tá aí? O que sua visão sobre essa tecnologia que apareceu para ficar, que a gente tem que adaptar, mas assim, sua visão como médica, né? Nessas pessoas que se automedicam através do chat ou se autoalimentam de acordo com que essa recomendação vem. Assim, a inteligência artificial, ela realmente veio para ficar e o ideal é que a gente tire dela, né, o melhor proveito. Eu acho que se a gente consulta de forma pontual, eu não vejo um grande problema, mas eu acho que a IA, ela hoje não serve como um planejamento de estratégia, assim, né? Nada vai substituir uma consulta médica, a inteligência artificial não vai te examinar, ela não vai conseguir contextualizar os seus exames com a história clínica que você traz, né? Então, hoje a gente tem alguns dados que são interessantes, sim, pela IA, talvez ela ajude em alguns aspectos, e tá tudo bem, isso é algo que não vai mudar. Eu vim da época em que as pessoas consultavam o Google, e agora elas chegam para mim já com o exame, doutora, eu já cheguei aqui, a IA já olhou aqui, o chat já me disse que tem que ver isso e aquilo. E algumas coisas fazem sentido, outras não fazem, porque eles vão olhar de forma muito categórica, numericamente. Às vezes é um pequeno detalhe que pouco importa na história do paciente, então, e às vezes eles vêm assustados por isso, né? Então vem um númerozinho ali que está alterado, que na verdade não tem nenhum significado clínico, enquanto às vezes a IA deixou passar alguma coisa que seria importante também. Então acho que não substitui a consulta médica, nem nutricional. Não vejo o chat GPT, o Cloud agora, que está na moda, né? Substituir esses profissionais, eu acho que a gente não chegou nessa época, não sei se chegaremos algum dia. Acho que a estratégia individualizada é muito importante, mas você pode usar de forma pontual para tirar uma dúvida ou para entender alguma coisa de um medicamento, como esse medicamento age, enfim. Eu acho que algumas coisas ali realmente têm valor. Facilitadores. Facilitadores, sim.
facilitadores. Mas eu não acho, substitutos. Não, acho que substitutos, não. Por enquanto, não. Tá evoluindo tanto que a gente não sabe, mas acredito que sim. Essa parte de histórico familiar e de entender até os seus hábitos. Por mais que você converse com o chat e fale, eu faço isso. Você não passa tudo, né? Se você tem um médico te acompanhando a vida inteira, ele vai ter um histórico, ele vai ter, né? Ele vai conseguir um olhar que o chat é uma máquina, né? Então ele não tem esse olhar 360 que a gente tem. Mas eu acho também fundamental ter esse acompanhamento, que eu acho que faz a diferença. E eu realmente, eu conversando com a pessoa, era até uma profissional da saúde, e ela falou, cara, não, minha dieta é do chat. Eu falei, gente, e assim, a ingestão proteica dela, eu que ando estudando muito sobre proteína, eu falei, gente, completamente aquém do objetivo dela, sabe? E às vezes nem ela passou o objetivo direito, então a leitura fica completamente errada. Sim, né? eu acho que a grande questão é essa mesmo, Priscila, é a gente olhar o acompanhamento, sabe? O chat talvez consiga te dar uma estratégia pontual, uma visão muito pontual sobre aquilo. Mas como a gente fala que o emagrecimento é uma jornada, né? O tratamento de sobrepeso e obesidade, ela não é uma coisa pontual, não se resolve em apenas uma consulta, são várias consultas para que a gente consiga um bom resultado, para a gente entender quem é aquela pessoa que está na sua frente, quais são as expectativas, qual é a história, o que ela está disposta a fazer, o que ela traz de doenças, o que traz de histórico familiar, enfim, são muitos pormenores, o que tem de comorbidades associadas, né? Então, por exemplo, se há compulsão alimentar, se há depressão, se tem ansiedade. Enfim, isso faz muita diferença e eu acho que a inteligência artificial ainda não conseguiu chegar nesse ponto. O que ela está disposta a fazer, você falou, realmente, porque é isso, né? A pessoa tem que estar disposta a fazer. Vamos esclarecer aqui as principais marcas? Sim, vamos Porque eu acho assim, a gente tem... Você vai falar, mas enfim, tá muito na moda o Mounjaro, o Ozempic teve a sua época, e teve Engov, e agora tem uma medicação nova, acho que o FDA já aprovou que a perda de massa muscular diminui muito. Queria que você desse uma pincelada sobre tudo aí, e a diferença entre elas, as principais. Certo, vamos lá. Então, a primeira medicação que surgiu foi a liraglutida, conhecida como Victoza. Logo após, Victoza foi aprovado inicialmente para o diabetes tipo 2. Logo depois chegou o Saxenda. Ele é um análogo exclusivo do GLP-1 de uso diário. Então, todo dia a pessoa aplicava a canetinha, né, fazia a aplicação da medicação. Passaram-se um tempo, surgiu logo depois, veio o Ozempic, que também veio em bula como aprovação para o diabetes tipo 2. E logo após veio o Wegovy, que a bula dele já está aprovada para obesidade e sobrepeso, com doses um pouquinho maiores. Essa mudança do Saxenda para o Wegovy, o Ozempic, já foi um grande passo, porque o Saxenda os pacientes tinham mais efeitos colaterais, principalmente relacionados a náuseas, um medicamento mais difícil de tolerar. Com a chegada desse, que é de uso semanal, já foi um grande ganho, foi um grande passo. Esses medicamentos foram, enfim, estão aí pelo menos há 10 anos. Aqui no Brasil, inclusive, acabou de quebrar a patente do Ozempic, então outras empresas começaram também a produzir. E por último, nos últimos talvez 2 ou 3 anos, a chegada do Mounjaro, né, que realmente é um medicamento que tem, além dele ser um análogo do GLP-1, ele também é análogo do GIP, que é um outro hormônio que também vai agir a nível de estômago e vai agir a nível de tecido adiposo. Ou seja, ele faz o que a gente sempre sonhou, que é a tal da quebra de gordura. Então, ele é muito interessante por esse motivo. E com um perfil de efeito colateral ainda menor, ou seja, com menos náusea, menos constipação. Então, é um medicamento realmente que ele fez um boom, acho que talvez aqui no Brasil, acho que o último 1 ano e meio, 2 anos, né? Acho que foi o momento que as pessoas mais começaram a usar esses medicamentos. E é um grande ganho, assim, para a ciência, quando a gente olha de forma séria para esses medicamentos e entende que a obesidade é um problema crônico de saúde que vai afetar a saúde, né, uma série de pessoas e que isso vai trazer outras doenças, é um grande passo. Recentemente foi aprovado o estudo de fase 3, né, que é praticamente a fase final, o FDA aprovou a retratutida, que é um triplo análogo, então ele, na verdade, vem com mais uma molécula ali, que é um análogo do glucagon, então vão ser 3 moléculas em uma só, 3 medicamentos como se fosse em um só. Ele traz, aparentemente, a maior potência de perda de peso do mercado. Então, por exemplo, para aqueles grandes obesos, aqueles pacientes que realmente têm um histórico de obesidade, eu acho que vai ser fantástico, né? O tempo vai dizer, a partir do momento que a gente começa a prescrever e a usar. Ainda não está no mercado, não está em circulação, acho que isso é uma coisa importante de falar. Alguns pacientes têm me perguntado se eles podem usar retratutida. Minha recomendação é que não, esse medicamento não está ainda aprovado.
apesar da gente estar vendo algumas pessoas vendendo retrato tido, acho que a gente precisa ter calma. Vai chegar, né? Não precisa ter nenhum desespero em relação a isso. E realmente, parece que ele também compromete um pouco menos da massa magra. E, inclusive, existem outros desenvolvimentos também de moléculas, que são moléculas que vêm para a preservação de massa magra, muito no entendimento de que o músculo ele tem funções muito importantes no nosso organismo. Aí você pode associar, por exemplo, um Mondiaro que tem esse efeito colateral da massa magra com essas moléculas? Sim, sim. Ai, a gente vai poder associar. Mas já está liberado isso? Ainda não. Gente, ai Jesus, a gente fica tudo na esperança, né? Porque assim, resolve o maior problema, que às vezes você não consegue comer, você tem que comer proteína e às vezes não consegue, ou tem que comer fibra e não consegue. Muito interessante. E aí, a minha pergunta final para você é: o que acontece quando a gente para? Porque assim, você falou que alguns pacientes, eles têm a indicação de contínuo, né? Mas e aquele paciente que emagreceu, sei lá, 10 quilos e aí ele quer fazer o desmame, quer voltar à vida social, ou enfim, quer parar? Como que acontece isso? O que acontece? Como que é feito esse desmame? Resume aí pra gente. Bom, vamos lá. Essa talvez seja a principal pergunta, né? Doutora, quando que eu vou parar esse remédio? Então, assim, eu recebo essa pergunta, assim, todos os dias. E é muito... E a resposta, ela é muito individual. A gente hoje sabe que uma vez que você interrompe o medicamento, você vai parar de ter os efeitos desse medicamento no organismo. Então, existe uma tendência, sim, a reganho de peso. Alguns estudos mostram que, ao longo do tempo, alguns pacientes podem voltar e recuperar completamente o peso perdido. Então, esse é um ponto muito delicado. O que eu oriento os pacientes é o seguinte: quando você tem, por exemplo, a tal da mudança de hábito, ou seja, a gente entende que é um tripé: medicamento, alimentação e atividade física. E esse paciente está querendo tirar o medicamento, a gente vai fazer um desmame. De via de regra, eu recomendo uma retirada gradual, nunca uma interrupção abrupta. A gente vai entender o seguinte, que eu preciso ter, para eu poder manter esse peso perdido, eu preciso ter a alimentação muito organizada e eu preciso ter uma atividade física de forma muito regular, né? Os estudos já pedem 350 minutos a 400 minutos por semana, o que é um volume bem grande, para que esse peso consiga ser mantido. E precisa avaliar pouco a pouco. Então, tem junto com o médico, estabelecer um peso alerta, entender qual é o limite de reganho de peso. Eu não vejo problema de desmame se esse paciente ele teve um ganho de peso pontual ao longo da vida, seja depois de uma gestação, seja porque aconteceu, se mudou de país, enfim, aconteceu qualquer coisa, ele ganhou, vamos supor, 10, 15 quilos, ele precisa perder e ele está querendo parar o medicamento. Agora, é preciso entender que há um risco de reganho, é preciso estar organizado e disposto a mudar para que a gente consiga minimizar esse reganho. É claro que nem tudo a gente consegue controlar. O que eu costumo fazer com cada paciente de forma individual é o quê? É estabelecer limites. Olha, aqui é o seu limite de reganho. Se você passar desse limite, talvez seja interessante a gente voltar ao medicamento, né? Então, se a gente pensa que a obesidade ou sobrepeso é uma doença, é muito simples a gente entender que às vezes eu vou precisar voltar ao medicamento. Então, um exemplo que eu dou muito no consultório é o seguinte: se você é hipertenso e você usa um remédio para pressão e a sua pressão baixa, é que o remédio está funcionando. Se você não usa, a sua pressão sobe. É culpa do remédio que a sua pressão subiu? Não. Não é culpa do remédio. Então, simplesmente a sua pressão ela é alta. O peso ele tende a voltar para a linha de base. Só que, ao contrário da pressão ou de outras questões, no qual o medicamento vai ter uma importância muito, muito grande, na obesidade, no sobrepeso, a gente consegue, com os outros dois pilares, que é a alimentação e a atividade física, muitas vezes deixar esse paciente num peso mais baixo. Então, eu acho que é uma parceria, né? É a virada de chave que a gente está falando, né? Então, ele é uma ferramenta, ele não é um vilão, mas também não faz milagre sozinho, né? Talvez o problema não esteja na caneta, mas na expectativa que colocamos nela. Ela pode ajudar, mas não substitui o básico: alimentação, movimento e constância. Denise, super obrigada por compartilhar esse seu conhecimento aqui com a gente. Foi bom demais. Imagina, eu que agradeço, Priscila, pela oportunidade de levar informação boa, de qualidade para tanta gente. Obrigada.